Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema em cena e eu assisti ao Peter Wendy, nova adaptação da história do J.M. Barrie, né, do Peter Pan, sobre o Peter Pan. Quantas versões da história do Peter Pan ainda vão ser produzidas? Sinceramente, eu acho que o Peter Pan está pau a pau com o número de vezes que a gente vai ver a história da origem do Batman. Acho que a gente já viu um número considerável de vezes o casal Wayne saindo do cinema, da ópera, do teatro, só para ser morto. E o Peter Pan está na mesma onda. Quer dizer, existe, eu entendo até a obsessão de tantos realizadores pela história criada pelo Barrie, né, pelo J.M. Barrie. É uma história de apelo universal sobre a perda da infância, da inocência, a maneira como o passar do tempo é inexorável e a gente vai envelhecendo, vai perdendo o encantamento, vai perdendo a fantasia, vai perdendo a capacidade de se encantar com as coisas prosaicas do mundo, vai sendo obrigado a assumir cada vez mais responsabilidades adultas, a deixar de lado as trivialidades da infância, o mundo de sonho, a capacidade de enxergar o melhor em todos. Eu entendo, né, a perda de tudo isso, a transição da fase da criança para o adolescente, para o adulto, é uma transição que é difícil mesmo, assim, a gente passar a encarar o mundo. Então eu entendo o apelo universal da história, mas já deu. Já foi contado um monte de vezes, né? A versão mais famosa, a animação da Disney de 1953, e agora, exatamente 70 anos depois, eles lançando mais uma versão, mas enfim, já houve várias outras versões. E essa é a questão, assim, é uma história que já foi adaptada tantas vezes, que quando a gente vê uma adaptação nova como essa, feita pelo David Lowery, que é um diretor muito bacana, né? Eu amo Sombras da Vida, acho que é um filme espetacular. A Lenda do Cavaleiro Verde, é uma fábula que é maravilhosa, imaginativa. Então o problema não é nem a falta de capacidade da direção, é porque realmente é uma história que a gente já viu várias vezes. Como eu falei, os cineastas eles já meio que presumem uma familiaridade nossa com a história. Tanto que quando você começa a assistir ao Peter e o Wendy, a sensação que a gente tem é que o filme está passando rapidinho pelas coisas obrigatórias. Olha, aqui a gente tem que mostrar os três brincando em casa, os três irmãos, aqui o pai vai cobrar que ela fique mais adulta, aí chega o Peter Pan caçando a própria sombra, vem a Sininho, tem que conhecer os garotos perdidos, blá, blá, e a impressão é essa, assim, que ele tem uma lista e fala assim, ok, e a história vai caminhando rapidamente, tanto que, sinceramente, quando tinha mais ou menos uns 20, 25 minutos de filme, a minha sensação é que o filme ia gastar o primeiro ato contando tudo que a gente já tinha visto, que a gente já conhecia, a história clássica, para ir criar algo novo. De tão burocrático que parecia a maneira como a narrativa ia avançando em relação às passagens mais conhecidas da história do criada pelo J.M. Barrie. E não, na verdade basicamente mais uma refilmagem da Disney das suas animações, mais um caça-níqueis na linha do Mulan, Bela e a Fera, Pinóquio, Dumbo, claro, e algumas versões melhores que as outras. E aqui vem uma questão, por exemplo, quando a gente viu o Dumbo, por exemplo, a versão live action, com todos os problemas que ela tem, pelo menos ela tenta contar uma história nova. Não é simplesmente você pegar a animação, né, e fazer como o Rei Leão também, outra, embora também seja animação, uma animação digital que tenta se passar por live action, mas simplesmente você fazer a mesma coisa, só que live action, como Gus Van Sant, por exemplo, fez com Psicose do Hitchcock. É a mesma coisa, vamos fazer, mas vamos fazer quase idêntico. Eu não vejo, sinceramente, o propósito disso. Assim, como eu falei, de um ponto de vista o fato do diretor, dos realizadores terem que presumir que a gente já conhece tudo, fica muito claro porque o filme não se preocupa em tornar aqueles personagens mais complexos ou em apresentar aquele universo de uma maneira que não seja tão burocrática. É meio que assim, olha, é a Terra do Nunca, viu? Nós estamos aqui na Terra do Nunca. Vocês sabem o que é a Terra do Nunca, não preciso explicar o que é a Terra. Os Garotos Perdidos, eu preciso explicar? Não preciso explicar o que são os Garotos Perdidos. Tiger Lily, vocês sabem quem é Tiger Lily. Vocês sabem quem que é o Smith, vocês sabem que... O filme não preocupa com nada disso. Então, assim, tudo bem. Aí você pode perguntar, mas realmente a história já é conhecida. Imagina se fosse apresentar de novo. Ok. Mas se a história já é conhecida e não precisa apresentar de novo, por que está fazendo de novo? Então, meio que... O próprio filme, ele meio que justifica o fato da gente questionar a sua existência, né? Se é tão familiar assim, que ele não precisa perder tempo apresentando pra gente as coisas, então para que fazer de novo? É claro, existem vários elementos que são realmente dignos de aplauso. A direção de arte é uma direção de arte muito linda. A Terra do Nunca é imaginada de uma maneira
É bonito, é encantador. A ideia do arco-íris de cabeça para baixo, as formações rochosas, o laguinho dentro de uma montanha, assim, quer dizer, de uma caverna, e aí tem um confronto, e é bacana e tal. Muitas coisas são puramente reimaginações da animação, mas enfim, é bem executado, é bacana e tal, mas, de novo, já conhecemos, né? De um ponto de vista de performance, a Ever Anderson, que faz a Wendy, é uma atuação que inclusive é filha do Paul W.S. Anderson, o cineasta, né, do Resident Evil, e da Mila Jovovich, aliás, ela parece muito a mãe, mas não é uma personagem que tem nada a oferecer. É uma personagem que é isso, a trama toda é burocrática. Quando o Tinkerbell, por exemplo, a Sininho, se ela tivesse no filme ou não tivesse no filme, basicamente não faz diferença, ela está ali simplesmente como, vamos dizer assim, um depósito de pó mágico. Ela serve para isso, para jogar pó mágico, para mais nada. Ela não tem função nenhuma. Até por uma questão para adaptar para os tempos modernos e, inclusive, deixar de lado os aspectos problemáticos da história original, que eu entendo, claro, louvável, né? Então não vão repetir os mesmos erros, né? A maneira como retrata de maneira preconceituosa, estereotipada os indígenas, né? Na figura da Tiger Lily, não vamos repetir esse erro, né? Ou a questão da Sininho e essa disputa ofensiva, caricatural, machista que se imagina entre mulheres, né? Sininho com o ciúme da Wendy, não vamos fazer isso. Ok, eu entendo, mas tem que buscar alguma alternativa, não é simplesmente você tirar elementos do desenvolvimento da personagem e não colocar nada no lugar, porque acontece o que acontece aqui, a Sininho não tem função nenhuma. A Sininho podia estar ou não estar no filme, ia fazer diferença. E além disso, os efeitos visuais que inserem a Sininho com os personagens de tamanho real são bem fraquinhos. Já o Jude Law, como Capitão Gancho, ele é um personagem rico, né? E ele desenvolve bem o personagem. A única coisa de nova que o filme oferece são certos elementos da história pregressa do Capitão Gancho e a sua relação com Peter Pan. E o Jude Law, ele explora bem o rancor que leva a uma maldade pavorosa do Capitão Gancho. Enfim, é um personagem rico e o Jude Law é um ator talentoso, ele aproveita bem. Gostei também de ver o Jim Gaffigan, que é um comediante que eu gosto muito, fazendo o Smee, mas, de novo, não tem muito a oferecer. Agora, o grande problema para mim, um dos grandes problemas, o grande não, tem vários. O Peter Pan, que é vivido por um ator chamado Alexander Molony, se não me engano, é insuportável. É insuportável. É um personagem chatíssimo. E o que é pior, embora certa arrogância da juventude seja algo esperado do personagem, né? Afinal de contas ele se recusa a crescer e ele tem certos aspectos, né, de realmente infantis, de bater o pé, querer as coisas como ele quer, etc e tal, existe isso, mas o problema é que a visão do Peter Pan nesse filme é quase que a visão de um adulto chato. Ele não cresceu só fisicamente, mas em termos de alma ele é mais velho que todo mundo. Ele não parece não extrair prazer nenhum de nada. Ele parece estar ali por pura obrigação. A vida dele é um estorvo, parece. Não tem vitalidade, não tem alegria, nada. Então, assim, quando você tem um filme que chama Peter Wendy, a Wendy não tem muita função e o Peter é um porre, é um problema grave. Então, assim, é um filme que não só ele é dispensável, mas é um filme aborrecido, é um filme que não traz encantamento, embora seja uma fábula que se passa no mundo mágico, com personagens mágicos. É um filme aborrecido, burocrático. Tem uma sequência, que é a sequência do navio, do barco, do navio lá, do navio pirata, girando, enfim, não vou dar detalhe, mas tirando isso, nada. O filme não tem mais nada. Mais nada. As músicas, principalmente a primeira música, chatíssimas. Enfim, é um filme aborrecido. É um filme aborrecido. E aí é que a gente tem que valorizar, por exemplo, quando o Spielberg resolveu contar a história do Peter Pan, pelo menos ele fez uma coisa nova, no Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Não é um filme que eu goste particularmente, eu acho que é um filme bem problemático, mas ao menos ele tenta fazer alguma coisa nova com aquela história, inclusive usar esses elementos novos da história para criar uma dinâmica que a gente não conhecia antes. Então, méritos para o Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Olha o nível, esse Peter Wendy é tão burocrático, tão aborrecido, tão dispensável, que ele me fez valorizar mais um dos filmes do Spielberg dos quais eu menos gosto, que é o Hulk. Embora também tenha uma performance fantástica do Robin Williams, do Dustin Hoffman como o Capitão Gancho. Mas enfim, esse não se preocupa em fazer nada a não ser colorir dentro dos limites
para que a Disney possa lançar, no caso na plataforma, ganhar mais assinante, ganhar dinheiro, que de um ponto de vista artístico, criativo, ele é tão sem vida, tão aborrecido, quanto o Peter Pan que ele retrata. É isso. Um grande abraço, bons filmes.